Ela beijou o primeiro homem que viu, só para provocar ciúmes. Mas o estranho não era qualquer um, era um milionário. Ele seguiu ela até em casa, com uma proposta inesperada. E o que aconteceu no jantar seguinte virou manchete. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Os últimos raios de sol desapareciam por trás dos prédios do centro de São Paulo, enquanto Raquel Almeida ajustava o crachá no uniforme amassado após mais um dia exaustivo na empresa de telemarketing. Aos 28 anos, ela carregava no rosto os traços de quem batalha diariamente para sobreviver na metrópole implacável. Filha de uma costureira da periferia da Zona Leste, Raquel havia aprendido desde cedo que nada viria fácil. Sustentava sozinha o pequeno apartamento alugado no Tatuapé e ainda ajudava a mãe com remédios quando o dinheiro permitia. Aquela sexta-feira havia sido particularmente desgastante. O supervisor aumentara suas metas, o transporte público estava mais lotado que o normal devido à greve parcial dos metroviários e, para completar, chovia. Raquel caminhava apressada pela Rua Augusta, segurando o guarda-chuva danificado que mal a protegia da garoa fina. Seus pensamentos divagavam entre contas a pagar e sonhos adiados quando decidiu fazer algo fora de sua rotina. Um drink não vai fazer mal, pensou, avistando o letreiro neon do Boteco Carioca, um bar que misturava a tradicional boemia paulistana com toques do Rio de Janeiro. O lugar tinha se tornado popular entre jovens executivos e artistas emergentes nos últimos anos. Raquel raramente frequentava ambientes assim, mas algo naquela noite a impulsionava a quebrar padrões. Ao entrar no estabelecimento aconchegante, com paredes de tijolos expostos e luzes amareladas, a música ao vivo, uma versão acústica de Velha Infância dos Tribalistas, envolveu seus sentidos. Por um momento, sentiu-se transportada para um mundo diferente, onde as preocupações cotidianas não existiam. Essa sensação, porém, durou apenas até seus olhos encontrarem um rosto familiar na área VIP do bar. Carlos Eduardo, seu ex-namorado, o homem que havia prometido construir um futuro ao seu lado, apenas para desaparecer 6 meses atrás, sem maiores explicações, além de uma mensagem genérica dizendo que precisava de espaço. Ele estava ali, sorrindo com desenvoltura, trajando um terno impecável que ela jamais havia visto, rodeado por pessoas elegantes e, pior, com o braço envolvendo a cintura de uma mulher estonteante. O mundo pareceu congelar. Raquel sentiu o estômago afundar e o coração acelerar descompassadamente. Não era apenas ciúme o que sentia, mas uma profunda indignação. Enquanto ela passava noites chorando pela ausência dele, trabalhando dobrado para pagar as dívidas que contraíram juntos, Carlos Eduardo aparentemente ascendia socialmente, como se nunca tivesse existido um nós. Então era isso, murmurou para si mesma. Ele me trocou por alguém do mundo que sempre quis pertencer. A mulher ao lado dele era exatamente o oposto de Raquel, loira, alta, com roupas de grife e aquele ar de quem nunca precisou se preocupar com o valor de um aluguel. Ria com uma taça de champanhe na mão, enquanto Carlos sussurrava algo em seu ouvido. Um turbilhão de emoções invadiu Raquel. Vergonha, raiva, humilhação. Pensou em sair discretamente antes que fosse notada, mas algo dentro dela se rebelou. Por que deveria ser ela a recuar? Por que deveria se sentir diminuída? Foi nesse momento que seus olhos captaram a figura de um homem sentado sozinho no balcão. Algo nele chamou sua atenção imediatamente. Talvez fosse a postura confiante ou o modo como observava distraidamente o copo de uísque em suas mãos. Vestia uma camisa azul marinho simples, mas que claramente era de excelente qualidade. Seus traços eram marcantes, maxilar definido, olhos penetrantes, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas. Sem pensar 2 vezes,
Impulsionada por uma coragem que nem sabia possuir, Raquel caminhou determinada em sua direção. Não tinha um plano, apenas a vontade ferrenha de não ser a vítima naquela cena. "Com licença, esta cadeira está ocupada?" perguntou, indicando o assento vazio ao lado dele. O homem ergueu o olhar, visivelmente surpreso pela abordagem. Seus olhos, de um castanho profundo, a analisaram rapidamente. "Não, fique à vontade", respondeu com uma voz grave e melodiosa que tinha um leve sotaque do Nordeste. Raquel sentou-se, nervosa, sentindo o olhar de Carlos queimando em suas costas. Ela sabia que havia sido vista. Pediu uma caipirinha ao bartender e tentou parecer casual, mesmo com o coração quase saindo pela boca. "Primeira vez aqui?" o desconhecido perguntou, quebrando o silêncio entre eles. "É tão óbvio assim?" Raquel respondeu com um sorriso nervoso. "Digamos que você não parece estar no seu elemento", ele comentou, sem qualquer tom de julgamento. "Eu sou Tiago Mendes." "Raquel Almeida." Ela se apresentou, estendendo a mão que ele apertou firmemente. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Descobriu que Tiago estava em São Paulo a negócios, que adorava a literatura brasileira e que preferia bares discretos a clubes badalados. Havia algo nele que transmitia uma quieta intensidade, uma presença que preenchia o espaço sem esforço. Enquanto conversavam, Raquel percebeu que Carlos e seu grupo se aproximavam do bar. Em segundos estariam face a face. O pânico a dominou. Não estava preparada para um confronto, para as apresentações constrangedoras, para o olhar de pena ou, pior, de indiferença. Foi então que, num impulso nascido do desespero e da raiva acumulada, Raquel fez algo completamente fora do seu caráter. Inclinou-se na direção de Tiago e, sem aviso, capturou seus lábios num beijo. Por um instante terrível, ele ficou imóvel, e Raquel temeu ter cometido o pior erro de sua vida. Mas então, para sua surpresa, Tiago correspondeu. Seus lábios eram macios, com gosto de uísque caro, e uma delicadeza que contrastava com sua aparência forte. Não foi um beijo vulgar ou invasivo. Havia algo quase respeitoso na forma como ele reagiu, como se entendesse intuitivamente que aquele gesto carregava mais história do que desejo. Quando se afastaram, os olhos de Tiago buscaram os dela com uma pergunta silenciosa. Raquel sentiu as bochechas queimarem, constrangida pela própria audácia. Ao olhar discretamente para o lado, viu Carlos parado a poucos metros com uma expressão de choque absoluto. Sua acompanhante parecia igualmente surpresa, cochichando algo em seu ouvido. "Desculpe", Raquel murmurou para Tiago, mortificada. "Eu posso explicar." "Não precisa", ele respondeu calmamente. "Às vezes todos precisamos de um pouco de teatro em nossas vidas." Havia algo no modo como ele disse aquilo, compreensivo, mas também divertido, que fez Raquel relaxar ligeiramente. Ele não parecia ofendido, apenas curioso. "Aquele é seu ex, imagino?" Tiago perguntou discretamente, indicando Carlos com um movimento quase imperceptível de cabeça. "Como você..." Ela começou surpresa. "Experiência própria", ele respondeu com um sorriso enigmático. "Reconheço o olhar de alguém tentando provar algo." Carlos finalmente se aproximou, claramente desconfortável. "Raquel? Que surpresa te encontrar aqui." "Carlos Eduardo", ela respondeu, tentando soar casual. "Como vai?" "Bem, muito bem", ele respondeu, olhando alternadamente para ela e Tiago. "Não vai nos apresentar seu amigo?" Antes que Raquel pudesse responder, Tiago estendeu a mão. "Tiago Mendes", disse simplesmente. O reconhecimento imediato nos olhos de Carlos foi visível. Seu rosto empalideceu levemente. "Mendes, da Mendes Incorporações?" Tiago apenas assentiu discretamente, e nesse momento Raquel percebeu que havia beijado alguém importante, muito mais importante do que imaginava. "Um prazer conhecê-lo, Sr. Mendes", Carlos gaguejou subitamente formal. "Não sabia que você e Raquel se conheciam." "Há coisas sobre Raquel que você claramente não sabe", Tiago respondeu com um sorriso educado, mas que carregava uma sutil advertência. Carlos murmurou algumas desculpas e se afastou rapidamente com sua acompanhante, lançando olhares confusos por sobre o ombro. Quando Carlos Eduardo finalmente desapareceu entre a multidão do bar, Raquel soltou o ar que nem percebera estar segurando.
Uma mistura de alívio e vergonha a dominava enquanto ela encarava o próprio reflexo distorcido no copo de caipirinha ainda pela metade. Acho que te devo uma explicação, disse finalmente encarando Tiago. Não me deve nada, ele respondeu, sinalizando para o bartender trazer mais uma rodada. Mas confesso que estou curioso. Raquel hesitou. Como explicar aquele impulso? Como justificar o beijo roubado para um completo estranho que, aparentemente, era algum tipo de magnata? A vergonha se intensificou quando ela finalmente processou a reação de Carlos ao nome Mendes Incorporações. Quem exatamente é você? Perguntou franzindo a testa. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Tiago. Achei que já tínhamos passado da fase das apresentações, brincou, mas ao ver o olhar intenso de Raquel, cedeu. Sou CEO da Mendes Incorporações. Construímos empreendimentos comerciais e residenciais pelo Brasil. Raquel engoliu em seco. Não era apenas algum tipo de magnata. A Mendes Incorporações era uma das maiores construtoras do país, com projetos luxuosos em praticamente todas as capitais brasileiras. Seus outdoors gigantes com condomínios de alto padrão eram onipresentes em São Paulo. Eu beijei um bilionário, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Tiago riu, um som genuíno que amenizou levemente o constrangimento. Tecnicamente só alguns bilhões. E você beijou Tiago, não meu patrimônio líquido. Havia algo na maneira descomplicada como ele lidava com a situação que permitiu Raquel relaxar minimamente. Ela tomou um gole da nova caipirinha que o bartender acabara de servir e decidiu ser honesta. Aquele era meu ex-namorado, Carlos Eduardo. Terminamos há 6 meses quando ele simplesmente desapareceu da minha vida. Sem explicações convincentes, sem um real fechamento. E de repente ele está aqui, claramente tendo seguido em frente, enquanto eu ainda... Ela parou, percebendo que estava revelando demais. Enfim, foi um impulso idiota. Me desculpe pelo beijo. Foi o melhor momento da minha noite. Tiago respondeu com um sorriso tranquilo. Mas tenho uma pergunta. O que você pretende fazer agora? Raquel o encarou confusa. Como assim? Bem, você deu o primeiro passo de um espetáculo. Seria uma pena desperdiçar esse momento teatral, não acha? Seu ex claramente ficou abalado ao pensar que você seguiu em frente, com alguém como eu. Havia algo no tom de voz dele que não era arrogância, mas uma constatação pragmática. Carlos Eduardo estava claramente impressionado, ou intimidado, pela presença de Tiago Mendes. O que está sugerindo? Raquel perguntou, intrigada apesar de si mesma. Tiago girou o copo de uísque entre os dedos antes de responder. Estou em São Paulo por algumas semanas, supervisionando pessoalmente o lançamento de um novo empreendimento na Vila Nova Conceição. Preciso comparecer a vários eventos sociais, jantares, festas de inauguração. Normalmente detesto esse tipo de compromisso, mas são necessários. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. E você claramente precisa mostrar ao seu ex que seguiu em frente. Então proponho uma parceria temporária. Você me acompanha nesses eventos como minha companheira, digamos assim, e eu lhe ofereço a oportunidade de reescrever sua narrativa perante ele e, quem sabe, perante você mesma. Raquel piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. Você está me convidando para fingir ser sua namorada? Estou propondo uma troca justa, sua companhia por uma oportunidade de reinvenção, ele esclareceu, seu olhar sério, mas não intimidador. Sem compromissos além disso, sem expectativas românticas reais. Apenas um acordo mútuo que beneficia a ambos. E o que você ganha com isso? Ela questionou, desconfiada. Tiago deu um meio sorriso. Paz. Se estou acompanhado, ninguém tenta me apresentar a filhas, sobrinhas ou amigas solteiras. Além disso, sua espontaneidade é refrescante. Você não tem ideia de como as pessoas podem ser artificiais no meu círculo social. Raquel riu incrédula. A situação toda parecia surreal, como se tivesse saído de um daqueles filmes românticos que ela assistia nos domingos à tarde. Um bilionário propondo um falso relacionamento a uma operadora de telemarketing que mal conseguia pagar as contas? Era absurdo. Você está louco, ela disse balançando a cabeça. Provavelmente, ele concordou sem se abalar.
Mas a loucura ocasional é necessária para quebrar a monotonia da vida. Então, o que me diz? Raquel o estudou por um momento. Havia algo enigmático em Tiago Mendes. Um homem que parecia absolutamente confortável em sua própria pele, mas que carregava uma certa melancolia nos olhos. Apesar da proposta inusitada, ele não transmitia qualquer sensação de perigo ou segundas intenções duvidosas. Pelo contrário, havia uma franqueza quase desconcertante em seu olhar. "Por que eu?" ela finalmente perguntou. "Você poderia ter qualquer modelo ou socialite ao seu lado." "Exatamente por isso," ele respondeu prontamente. "Estou cansado do previsível, do calculado. Além disso..." Tiago fez uma pausa, como se considerasse até onde deveria ir. "Digamos que também tenho meus próprios fantasmas para exorcizar. Uma ex-noiva que me traiu com meu então melhor amigo e sócio. Ela estará em alguns desses eventos com ele. Seria satisfatório não aparecer sozinho." Então era isso. Ele também tinha suas feridas, suas vulnerabilidades por trás da fachada de homem poderoso. De alguma forma, isso o tornou mais humano aos olhos de Raquel. "Quanto tempo duraria esse acordo?" ela perguntou, surpreendendo a si mesma por estar realmente considerando a proposta. 3 semanas, talvez 1 mês no máximo. "O tempo que preciso estar em São Paulo para finalizar este projeto." Raquel mordeu o lábio inferior, pensativa. Uma parte dela, a parte sensata, prática, gritava que aquilo era loucura, que deveria agradecer a noite inusitada e voltar para sua vida normal. Mas outra parte, aquela que sempre sonhou em escapar da mediocridade, que se sentia sufocada pela rotina, sussurrava que esta poderia ser sua única chance de experimentar um mundo completamente diferente, mesmo que por tempo limitado. "E se eu aceitar, o que exatamente isso envolveria?" Tiago sorriu, percebendo que ela estava no mínimo intrigada. "Acompanhar-me em eventos sociais, jantares, talvez uma viagem de fim de semana para o litoral, onde teremos a festa de lançamento do empreendimento. Você teria acesso a roupas adequadas, claro, sem ofensas, mas esses ambientes têm códigos de vestimenta específicos. Conversaríamos o suficiente para conhecer os básicos um do outro, criar uma história convincente. Nada além disso. Nada de intimidades físicas além do que for necessário para manter as aparências." Ele completou com seriedade. "Um beijo ocasional, andar de mãos dadas. Sou um homem de negócios, Raquel, não um predador." Havia algo na maneira direta como ele falava que inspirava confiança, apesar do absurdo da situação. "E meu trabalho? Não posso simplesmente desaparecer. Podemos trabalhar em torno da sua agenda ou..." Ele hesitou brevemente. "Posso compensá-la financeiramente pelo tempo dedicado, se isso for um problema." Raquel endureceu imediatamente. "Não estou à venda, Sr. Mendes." Tiago ergueu as mãos em sinal de rendição. "Não foi o que sugeri, apenas uma compensação pelo tempo de trabalho perdido, nada mais. Mas entendo sua reação e respeito isso." O silêncio se estabeleceu entre eles por alguns instantes, preenchido apenas pela música ambiente e o burburinho das conversas ao redor. Raquel observou o movimento do bar, as pessoas despreocupadas aproveitando a noite de sexta-feira, e então seu olhar encontrou Carlos Eduardo novamente. Ele a observava discretamente, claramente curioso sobre sua interação com Tiago. Algo se acendeu dentro dela, uma mistura de orgulho ferido e determinação. Por que não? Por que não viver essa fantasia por algumas semanas? O que tinha a perder? "Tudo bem," ela finalmente disse, virando-se para Tiago. "Eu aceito sua proposta, mas com algumas condições." Um sorriso lento se formou nos lábios dele. "Estou ouvindo. Isso será estritamente profissional, um acordo com prazo definido. Quando terminar, cada um segue seu caminho sem complicações." Ela enumera com firmeza. "E quero manter meu emprego. Posso reorganizar meus horários, tirar alguns dias de férias acumuladas, mas não vou abandonar minha vida real por essa fantasia temporária." "Parece justo," Tiago concordou, estendendo a mão. "Temos um acordo, senhorita Almeida." Raquel olhou para aquela mão estendida, mãos de alguém que provavelmente nunca precisou se preocupar com o valor de um aluguel ou com o custo da cesta básica. Mãos que assinavam contratos de milhões
enquanto as dela atendiam ligações o dia inteiro. Dois mundos completamente diferentes prestes a colidir. Temos um acordo, Sr. Mendes, respondeu, apertando a mão dele e selando aquele pacto inusitado. Nesse momento, o celular de Tiago vibrou. Ele o verificou rapidamente e franziu o senho. Preciso ir. Assuntos pendentes, explicou, terminando seu uísque. Posso pegar seu contato? Raquel assentiu, ditando seu número enquanto ele o salvava no celular de última geração. Quando terminou, Tiago se levantou, deixando algumas notas na mesa que, certamente, cobriam muito mais que suas bebidas. Entrarei em contato amanhã para acertarmos os detalhes, disse, ajustando o relógio no pulso. Um acessório que provavelmente custava mais que o apartamento inteiro de Raquel. Foi um prazer conhecê-la, Raquel Almeida. Igualmente, Tiago Mendes, ela respondeu, ainda sem acreditar completamente no rumo que aquela noite havia tomado. Ele se inclinou e, para surpresa de Raquel, depositou um beijo suave em sua bochecha. Para manter as aparências, sussurrou com um sorriso enigmático, antes de se afastar. Raquel o observou caminhar para a saída, notando como as pessoas instintivamente abriam caminho para ele, como se reconhecessem mesmo sem saber a presença de alguém importante. Só então, a realidade do que acabara de fazer a atingiu com força total. Meu Deus, no que eu me meti, murmurou para si mesma, enquanto terminava sua caipirinha de um só gole. O apartamento de Raquel nunca pareceu tão pequeno como naquela manhã de sábado. Sentada na beirada da cama, ela encarava o celular em suas mãos como se fosse um objeto alienígena. A mensagem de Tiago havia chegado pontualmente às 9 horas. Bom dia, Raquel. Gostaria de almoçar comigo hoje para discutirmos os detalhes do nosso acordo? Posso passar aí ao meio-dia. Apenas me confirme o endereço. Ela olhou ao redor do minúsculo apartamento de um quarto no Tatuapé. As paredes que precisavam de uma nova pintura, os móveis simples comprados em promoções, as cortinas desbotadas. A ideia de Tiago Mendes, com seus ternos impecáveis e seu império imobiliário, entrando naquele espaço era quase cômica. Depois de hesitar por alguns minutos, Raquel finalmente respondeu. Bom dia, prefiro encontrá-lo em algum lugar neutro. Pode sugerir um local. A resposta veio quase instantaneamente. Compreendo. Que tal o restaurante Fasano, no Hotel Fasano? Reservarei uma mesa para 12:30. Raquel engoliu em seco. O Fasano era um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, frequentado por celebridades e empresários de alto escalão. Definitivamente, não era um lugar onde ela jamais sonharia em pisar. Não tenho roupa adequada para um lugar assim, respondeu honestamente. Após alguns segundos, o celular vibrou novamente. Não se preocupe com isso. Vista-se confortavelmente. É apenas um almoço informal para conversarmos. Mandarei um carro buscá-la ao meio-dia. Tudo bem para você? Tudo bem, ela respondeu, tentando ignorar o frio na barriga. O que havia começado como um impulso absurdo na noite anterior estava rapidamente se transformando em algo real e intimidador. Às 11:30, depois de experimentar praticamente todas as peças de roupa que possuía, Raquel optou por um vestido preto simples, o mesmo que usava em entrevistas de emprego, combinado com a única sandália de salto que não estava completamente gasta. Prendeu os cabelos cacheados em um coque baixo e aplicou uma maquiagem leve, tentando parecer o mais profissional possível. Pontualmente ao meio-dia, seu celular tocou. Senhorita Almeida, sou Augusto, motorista do Sr. Mendes. Estou aguardando na frente do seu edifício. Ao descer, Raquel encontrou um sedã preto reluzente, estacionado junto à calçada. Augusto, um senhor de meia idade com postura impecável, abriu a porta traseira com um sorriso educado. O interior do veículo era tão luxuoso quanto ela imaginava. Couro macio, ar-condicionado perfeitamente regulado, até mesmo uma pequena garrafa de água mineral disponível para ela. É sua primeira vez no Fasano, senhorita? Augusto perguntou gentilmente, enquanto manobravam pelo trânsito caótico de São Paulo. É tão óbvio assim? Raquel respondeu com um sorriso nervoso. De forma alguma. Apenas uma suposição baseada em experiência. Ele comentou diplomaticamente. É um lugar excelente. O chefe é um dos melhores da cidade. O trajeto de 20 minutos pareceu simultaneamente eterno e curto demais.
quando o carro parou em frente ao imponente Hotel Fasano, na região dos Jardins, Raquel sentiu o estômago afundar. O porteiro de uniforme impecável abriu a porta do carro com uma reverência sutil, e ela emergiu tentando não parecer completamente deslocada. No elegante lobby do hotel, Tiago a aguardava. Diferente da noite anterior, ele vestia roupas mais casuais. Uma camisa branca de linho com as mangas dobradas até os cotovelos, calças escuras bem cortadas e sapatos italianos que, mesmo para o olhar não treinado de Raquel, gritavam exclusividade. Ao vê-la, abriu um sorriso genuíno. "Você está adorável", disse, aproximando-se para beijar-lhe o rosto. "Obrigado por vir." "Não tinha muita escolha, tinha?" Ela respondeu em tom de brincadeira, tentando mascarar o nervosismo. Tiago riu. "Sempre temos escolhas, Raquel. Você poderia simplesmente ter ignorado minhas mensagens e seguido com sua vida. Fico feliz que não tenha feito isso." O maître os conduziu até uma mesa discreta em um canto privilegiado do restaurante. O ambiente era sofisticado sem ser ostensivo. Madeiras nobres, iluminação suave, mesas generosamente espaçadas para garantir privacidade. Raquel notou alguns rostos vagamente familiares. Um apresentador de televisão, uma atriz de novelas, um político que frequentemente aparecia nos noticiários. "Água com ou sem gás?" perguntou o sommelier assim que se acomodaram. Antes que Raquel pudesse responder, Tiago interveio suavemente. "Traremos uma de cada, por favor, e gostaríamos de ver o menu." Quando ficaram sozinhos, Raquel não conseguiu conter um comentário. "Você realmente pertence a este mundo, não é?" Tiago a observou com curiosidade. "Que mundo seria esse?" "Este," ela gesticulou vagamente ao redor. "Lugares onde a água tem opções, onde as pessoas não olham o preço no cardápio, onde tudo parece perfeitamente orquestrado." Ele sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. "Cresci em Recife, filho de um pequeno construtor que mal conseguia manter a empresa funcionando. Dormia em um quarto que dividia com 2 irmãos. Este mundo, como você chama, ainda me parece estranho às vezes, mesmo depois de 15 anos." A revelação pegou Raquel de surpresa. Ela havia presumido que Tiago era um daqueles herdeiros que nunca precisaram realmente trabalhar na vida. "Como você..." ela começou, mas foi interrompida pela chegada dos menus. O garçom explicou detalhadamente os pratos do dia, usando termos que Raquel mal conhecia. Quando ele se afastou, ela olhou para o cardápio sem preços e sentiu uma onda de pânico. "Não faço ideia do que pedir", confessou em voz baixa. "Posso sugerir algo? O risoto de açafrão com lagostins é excepcional." Tiago ofereceu sem qualquer traço de condescendência. "Ou se preferir algo mais leve, a salada niçoise com atum selado é uma excelente opção." "Confio na sua experiência", ela respondeu, fechando o menu com alívio. Quando o garçom retornou, Tiago fez os pedidos. O risoto para Raquel, filé ao poivre para ele e uma garrafa de vinho branco que ele selecionou com conhecimento evidente. "Então," Raquel começou assim que ficaram sozinhos novamente, "vamos aos detalhes desse acordo inusitado?" Tiago assentiu, recostando-se na cadeira. "Como mencionei ontem, preciso comparecer a uma série de eventos sociais e de negócios nas próximas semanas. O principal deles é o lançamento do edifício Ipanema, nosso novo empreendimento de luxo na Vila Nova Conceição. Antes disso, temos alguns jantares com investidores, uma exposição de arte contemporânea onde a Mendes é patrocinadora e um fim de semana no Guarujá para a pré-inauguração do nosso resort." Ele fez uma pausa quando o sommelier retornou com o vinho, realizando todo o ritual de apresentação, abertura e degustação antes de servir ambos os taças. "E qual seria exatamente o meu papel?" Raquel perguntou após provar o vinho, que era, sem surpresa, delicioso. "Ser você mesma", Tiago respondeu simplesmente. "Com algumas pequenas adaptações na nossa história, claro. Diríamos que nos conhecemos através de amigos em comum há algumas semanas e estamos nos conhecendo melhor. Nada muito elaborado ou difícil de sustentar." "E quanto à minha origem?" ela questionou, sentindo-se subitamente consciente do próprio sotaque da periferia, das mãos que, apesar do esmalte recente, mostravam sinais de trabalho duro. "Não sou exatamente o tipo de mulher que alguém como você
normalmente levaria a esses eventos. O olhar de Tiago se intensificou. Não subestime seu valor, Raquel. Você é inteligente, articulada e bonita. Quanto à sua profissão, bem, podemos dizer que trabalha no setor de comunicações. Não é mentira, apenas uma versão mais ampla da verdade. Havia algo na maneira como ele falava, direto, sem floreios, que fazia Raquel acreditar nele, mesmo quando sua mente racional gritava que aquilo tudo era absurdo. E sua ex-noiva? Você mencionou que ela estaria em alguns desses eventos. Uma sombra cruzou o rosto de Tiago. Luciana Vasconcelos, filha de um dos maiores empreiteiros do país. Estivemos noivos por quase 2 anos, até que descobri que ela mantinha um caso com Fernando Meirelles, meu então sócio e melhor amigo desde a faculdade. A dor em sua voz era palpável, apesar da expressão controlada. Eles agora estão casados e Fernando dirige a parte da empresa que era do pai dela. Inevitavelmente nos cruzamos em eventos do setor. Sinto muito, Raquel disse genuinamente. Traição era algo que ela compreendia bem demais. Foi há 3 anos, Tiago deu de ombros, mas o gesto calculado não escondia completamente a mágoa. Aprendi minhas lições. Os pratos principais chegaram momentaneamente interrompendo a conversa. O risoto era, como Tiago havia prometido, excepcional, cremoso, aromático, com lagostins perfeitamente cozidos. Isso é incrível, Raquel comentou após a primeira garfada. Fico feliz que esteja gostando. Ele sorriu, parecendo sinceramente satisfeito com a aprovação dela. Agora sobre questões práticas. Para que isso funcione, precisaremos ajustar alguns detalhes. Que tipo de detalhes? Roupas adequadas para os eventos, para começar. Ele respondeu pragmaticamente. Posso providenciar uma estilista para ajudá-la a selecionar peças apropriadas. Também precisaremos coordenar agendas. Sei que você tem seu trabalho e respeito isso. Podemos organizar os compromissos principalmente para noites e fins de semana. Sobre o meu trabalho, Raquel começou, hesitante. Tenho algumas férias acumuladas que posso tirar. E quanto aos custos dessas roupas? Parte do acordo, Tiago respondeu prontamente. Considere um empréstimo temporário. Após o término do nosso arranjo, as peças podem ser devolvidas ou você pode ficar com o que quiser, como agradecimento pela sua companhia. Raquel sentiu o rosto esquentar. A ideia de aceitar presentes caros de um quase desconhecido a deixava desconfortável, mas ela também compreendia a necessidade prática de se vestir adequadamente para os ambientes que frequentariam. Tudo bem, concordou finalmente, mas nada excessivamente extravagante. Não quero me sentir como, você sabe, como uma mulher sendo comprada, Tiago completou diretamente. Nunca foi essa a intenção, Raquel. É apenas uma questão de adequação ao ambiente. Da mesma forma que eu não iria a uma obra de construção vestindo esse linho italiano. O comentário a fez sorrir, aliviando um pouco a tensão. Justo? Há mais uma coisa, Tiago acrescentou, seu tom ficando levemente mais formal. Para manter nossa privacidade, gostaria que assinasse um acordo de confidencialidade. É procedimento padrão no meu círculo. Um contrato de sigilo? Raquel ergueu as sobrancelhas, surpresa. Apenas para garantir que detalhes da minha vida pessoal e profissional, que você inevitavelmente conhecerá, não sejam compartilhados. Nada abusivo ou restritivo. Você sempre transforma tudo em negócios, Sr. Mendes? Ela perguntou com uma ponta de ironia. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. É um hábito difícil de quebrar, Srta. Almeida, mas garanto que sei separar negócios de outras esferas da vida. O olhar que acompanhou aquela frase fez Raquel sentir um calor inesperado. Havia algo magnético em Tiago Mendes, uma intensidade controlada que ela não conseguia ignorar completamente, por mais que tentasse manter uma postura profissional. Quando começamos oficialmente esse teatro? Perguntou, desviando o assunto. Esta noite, se estiver disponível. Há um coquetel beneficente na Pinacoteca. Nada muito formal, mas seria uma boa introdução ao circuito social. Raquel quase engasgou com o vinho. Esta noite? Mas as roupas, a preparação... Já providenciei. Ele respondeu com naturalidade. Se concordar, após o almoço, uma estilista nos encontrará no meu apartamento com algumas opções. Cabeleireiro e maquiador também estarão disponíveis. Você realmente não perde tempo.
ela comentou, dividida entre a admiração pela eficiência e o desconforto com a rapidez dos acontecimentos. Tempo é o único recurso verdadeiramente limitado que temos. Tiago respondeu subitamente filosófico. Dinheiro pode ser ganho e perdido, propriedades construídas e demolidas, mas o tempo só segue em uma direção. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma melancolia subjacente que fez Raquel se perguntar que outras perdas, além da traição da noiva, ele carregava. Tudo bem, ela finalmente concordou. Vamos começar esta noite. O resto do almoço transcorreu em uma conversa surpreendentemente agradável. Descobriram interesses em comum: literatura brasileira, música, MPB. Um amor compartilhado por filmes de suspense dos anos 70. Raquel percebeu que, apesar das diferenças abismais em seus estilos de vida, havia uma genuína facilidade de comunicação entre eles. Quando terminaram a sobremesa, um delicado parfait de frutas vermelhas, Tiago olhou discretamente para o relógio. A estilista nos encontrará em 1 hora. Está pronta para o próximo passo dessa aventura inusitada? Raquel respirou fundo, sentindo-se simultaneamente apreensiva e estranhamente estimulada pela perspectiva do que estava por vir. Tão pronta quanto posso estar, respondeu, levantando sua taça para um brinde final. Ao nosso acordo. Ao nosso acordo, Tiago repetiu, tocando sua taça na dela. E que ambos encontremos o que estamos procurando. O brilho enigmático em seus olhos fez Raquel se perguntar: o que exatamente Tiago Mendes buscava com aquele arranjo? Vingança contra a ex-noiva? Uma distração temporária? Ou havia algo mais, algo que ele mesmo talvez não estivesse pronto para admitir? O apartamento de Tiago Mendes ocupava os 2 últimos andares de um edifício exclusivo no Jardim Europa, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Ao entrar no elevador privativo, Raquel sentiu um nó no estômago. O que estava fazendo ali? Sua vida normal, o apartamento apertado no Tatuapé, as ligações intermináveis no call center, as preocupações com contas a pagar, parecia pertencer a uma realidade paralela. Tudo bem? Tiago perguntou, notando sua expressão apreensiva. Apenas processando, ela respondeu honestamente. As portas do elevador se abriram diretamente na cobertura. O espaço era impressionante em sua elegância discreta. Amplas janelas do chão ao teto, uma decoração que mesclava peças contemporâneas com arte brasileira autêntica, madeiras nobres contrastando com concreto aparente. Não era a ostentação dourada que Raquel imaginava, mas algo mais sofisticado e pessoal. Bem-vinda, Tiago disse, conduzindo-a para a sala de estar. Fique à vontade. A estilista chegará em alguns minutos. Enquanto ele desaparecia momentaneamente para atender uma ligação, Raquel circulou pelo ambiente, observando os detalhes. Uma estante repleta de livros chamou sua atenção. Não eram apenas peças decorativas, mas volumes claramente lidos e apreciados. Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado, misturados com clássicos internacionais e obras sobre arquitetura e urbanismo. Seus olhos foram atraídos para uma fotografia emoldurada. Um Tiago mais jovem, ao lado de um homem mais velho com feições semelhantes, ambos usando capacetes de obra, sorridentes em frente a uma construção modesta. Meu pai, disse a voz de Tiago atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Esse foi nosso primeiro projeto conjunto, uma pequena pousada em Porto de Galinhas. Vocês se parecem, ela comentou, notando o mesmo olhar determinado, o mesmo queixo forte. Um sorriso melancólico surgiu nos lábios dele. Ele era um homem extraordinário, teimoso como uma mula, mas com um coração enorme. Faleceu há 7 anos. Sinto muito, Raquel disse sinceramente. Ele teria gostado de você, Tiago comentou casualmente, pegando-a de surpresa. Meu pai valorizava pessoas autênticas, sem máscaras sociais. Antes que Raquel pudesse responder, a campainha tocou. Logo foram introduzidos a Celina Prado, uma estilista de meia-idade com cabelos platinados, cortados em um chanel preciso e olhos perspicazes que pareciam avaliar cada centímetro de Raquel. Então esta é a moça, Celina comentou, circulando ao redor de Raquel como um falcão estudando sua presa. Excelentes ossos faciais,
Porte natural, pele maravilhosa. Tiago, você sempre teve bom gosto. Raquel sentiu o rosto esquentar com o escrutínio, mas Celina não parecia cruel, apenas profissionalmente direta. Trouxe algumas opções para esta noite e para os próximos eventos. A estilista continuou, enquanto 2 assistentes entravam carregando diversas araras, com roupas cuidadosamente protegidas em capas. Também temos acessórios, sapatos em diversos tamanhos e algumas joias emprestadas da Veiga em Veiga para ocasiões especiais. As próximas 2 horas foram um turbilhão de tecidos finos, sapatos italianos e acessórios elegantes. Celina orientava com precisão militar, enquanto Raquel experimentava vestidos que jamais sonhara em usar. Tiago manteve-se discretamente afastado, aparecendo apenas ocasionalmente para opinar quando solicitado. Para o evento daquela noite, Celina selecionou um vestido midi em seda azul marinho, com um corte simples, porém sofisticado, complementado por sapatos de salto médio em couro macio e uma pequena bolsa estruturada. Nada excessivamente dramático para sua primeira aparição, explicou a estilista. Elegante, porém não óbvio. Você quer intrigar, não chocar. Uma equipe de beleza chegou em seguida, uma maquiadora especializada em looks naturais e um cabeleireiro que tratou os cachos de Raquel com reverência, realçando-os em vez de tentar domá-los. Quando finalmente se viu no espelho de corpo inteiro do quarto de hóspedes, Raquel mal se reconheceu. Não que parecesse outra pessoa, surpreendentemente ainda era ela mesma, mas como se uma versão mais refinada, mais confiante de si, tivesse emergido. Você está deslumbrante, disse Tiago da porta, já vestido em um terno azul escuro, com uma camisa branca impecável, sem gravata. Obrigada, ela respondeu sentindo-se estranhamente tímida. Devo admitir que sua equipe faz milagres. Não foi milagre algum, ele rebateu, aproximando-se. Apenas realçaram o que já estava lá. Seus olhares se encontraram no reflexo do espelho e, por um instante, Raquel sentiu algo passar entre eles, uma corrente quase palpável de... o quê? Atração? Curiosidade? Reconhecimento? O momento foi interrompido por Celina, que entrou para fazer ajustes finais no visual de Raquel. Quase pronta, anunciou a estilista. Só falta um último detalhe. Ela abriu uma caixa de veludo preto, revelando um delicado colar de ouro branco com um único diamante solitário. Oh, não! Raquel protestou imediatamente. Isso é demais. Realmente não posso. É apenas um empréstimo. Tiago interveio suavemente. Parte da caracterização, digamos assim. Será devolvido após o evento. Após hesitar por um momento, Raquel finalmente assentiu, permitindo que Celina colocasse a joia em seu pescoço. O diamante repousou perfeitamente na base de sua garganta, captando e refletindo a luz de forma hipnotizante. Agora sim, Celina declarou satisfeita. Vocês formam um casal deslumbrante, natural, elegante, sem exageros. Raquel notou como a estilista enfatizou a palavra casal, mas decidiu não comentar. Esta era a função dela agora, afinal, parecer o par perfeito para Tiago Mendes. Quando a equipe finalmente partiu, deixando-os sozinhos, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Nervosa? Tiago perguntou, servindo-se de um dedo de uísque. Um pouco, ela admitiu. Nunca estive em um evento beneficente na Pinacoteca. Para ser honesta, nunca estive na Pinacoteca. É apenas uma sala cheia de pessoas tentando impressionar umas às outras. Ele comentou com uma pitada de cinismo. Sorria, aceite uma taça de champanhe, faça comentários vagos sobre as obras de arte. Ninguém vai perceber se você não for especialista. Raquel riu, sentindo-se um pouco mais relaxada. E se encontrarmos seu ex-sócio e sua ex-noiva? O rosto de Tiago endureceu levemente. Existe essa possibilidade. Se acontecer, apenas sejamos nós mesmos. A melhor vingança é viver bem, não é o que dizem? E é isso que estamos fazendo? Vivendo bem ou apenas fingindo viver bem? Raquel questionou, surpreendendo a si mesma com a audácia. Tiago a estudou por um longo momento antes de responder. Talvez a linha entre fingir e ser seja mais tênue do que imaginamos. No trajeto até a Pinacoteca, em outro sedã luxuoso conduzido pelo sempre discreto Augusto,
Raquel tentou acalmar seus nervos, revisando mentalmente a história que haviam criado. Ela trabalhava em comunicação corporativa, tecnicamente verdade, conhecera Tiago através de amigos em comum, completamente falso, e estavam se conhecendo melhor há algumas semanas. Parcialmente verdade, se considerassem as últimas 24 horas como algumas semanas. A pinacoteca estava magnificamente iluminada para o evento, com o histórico edifício de tijolos aparentes ganhando uma aura quase mágica. Ao descerem do carro, Raquel sentiu Tiago colocar a mão suavemente em sua cintura, um gesto possessivo o suficiente para estabelecer intimidade, mas respeitoso o bastante para não parecer invasivo. "Pronta?" ele perguntou baixinho. "Tanto quanto posso estar", ela respondeu, forçando um sorriso confiante. O interior do museu estava transformado para o coquetel beneficente. Dezenas de São Paulo estavam presentes, empresários, políticos, artistas, socialites, todos impecavelmente vestidos e engajados naquela dança social tão característica da elite. Assim que entraram, Raquel percebeu como a presença de Tiago causava impacto. Cabeças se viravam, olhares curiosos o seguiam, cochichos discretos preenchiam o ambiente. Claramente, Tiago Mendes, acompanhado de uma desconhecida, era assunto de interesse. "Tiago! Que surpresa agradável!" exclamou um homem de meia idade, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. "Achei que estaria em Dubai esta semana." "Mudança de planos, Alberto", Tiago respondeu cordialmente. "Gostaria de apresentar Raquel Almeida." "Raquel, este é Alberto Campos, presidente da Associação Brasileira da Construção." Raquel estendeu a mão, que o homem apertou com interesse evidente em seus olhos. "Encantado, senhorita Almeida. Devo dizer que Tiago tem mantido você em segredo." "Em que área trabalha?" "Comunicação corporativa", ela respondeu com a segurança que havia ensaiado. "Fascinante", Alberto comentou, embora fosse óbvio que seu interesse era mais sobre seu relacionamento com Tiago do que sua carreira. "E como vocês se conheceram?" "Através de amigos em comum", Tiago interveio suavemente. "Em um jantar informal." A conversa seguiu por alguns minutos, com Alberto claramente tentando extrair mais informações, antes que fossem resgatados por um garçom oferecendo taças de champanhe. "Você foi muito bem", Tiago murmurou enquanto se afastavam. Natural e discreta. Anos atendendo pessoas difíceis por telefone desenvolvem certas habilidades, ela respondeu com um sorriso irônico. À medida que a noite avançava, Raquel foi apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes mal conseguia reter. Todos a avaliavam com aquele interesse peculiar, reservado a novidades em um ambiente fechado. Algumas mulheres a examinavam com um misto de curiosidade e desdém, enquanto os homens frequentemente a olhavam com uma admiração pouco disfarçada, especialmente quando percebiam a mão possessiva de Tiago em suas costas. Foi durante uma pausa, quando Raquel se afastou para admirar uma das obras expostas, uma tela contemporânea com explosões de vermelho e azul, que sentiu uma presença ao seu lado. "Você deve ser a nova aquisição de Tiago", disse uma voz feminina, suave como veludo, mas com bordas afiadas como navalhas. Raquel virou-se para encontrar uma mulher deslumbrante, alta, elegantemente magra, com cabelos louros perfeitamente arrumados em um coque elaborado. Vestia um Valentino vermelho que provavelmente custava mais que um carro popular. "Luciana Vasconcelos", a mulher se apresentou, estendendo uma mão com unhas perfeitamente manicuradas. Ou melhor, Luciana Meireles agora. O coração de Raquel acelerou. A ex-noiva de Tiago, a mulher que o havia traído com seu melhor amigo. Apesar do nervosismo, Raquel manteve a compostura, apertando a mão oferecida com firmeza calculada. "Raquel Almeida. E prefiro não ser chamada de aquisição." Um sorriso que não alcançava os olhos surgiu nos lábios perfeitamente delineados de Luciana. "Claro, perdoe-me a indiscrição. É apenas que Tiago geralmente mantém suas companhias mais casuais longe desses eventos. Você deve ser especial." Havia uma insinuação calculada em suas palavras, destinada a provocar insegurança. Raquel sentiu uma pontada de irritação. Esta mulher havia ferido Tiago profundamente e ainda tentava exercer algum tipo de poder sobre sua vida.
Acredito que a natureza do meu relacionamento com Tiago é assunto nosso, respondeu Raquel com uma calma que não sentia internamente. Mas agradeço seu interesse. Antes que Luciana pudesse responder, uma terceira voz se juntou à conversa. Raquel? Raquel Almeida? Virando-se, Raquel encontrou um rosto que não via há anos, mas que reconheceu instantaneamente. Daniel Ribeiro, seu amigo de infância e primeiro amor adolescente. Estava mais maduro, obviamente, com um início de barba cuidadosamente aparada e óculos de armação moderna, mas o sorriso continuava o mesmo, aberto, genuíno. Daniel! Exclamou, genuinamente surpresa. Meu Deus, quanto tempo! Quase 10 anos, ele respondeu, aproximando-se para um abraço espontâneo que Raquel retribuiu sem pensar. Nunca imaginei encontrá-la aqui. Luciana observava o intercâmbio com interesse malicioso, como um predador detectando uma possível fraqueza. Vocês se conhecem? Perguntou, sua voz destilando falsa doçura. Crescemos juntos no mesmo bairro, Daniel explicou ainda sorrindo para Raquel. Estudamos juntos da 5ª série até o ensino médio. Fascinante, Luciana comentou. Mundos que se cruzam de formas inesperadas. Nesse momento, Tiago se aproximou, claramente tendo notado a interação. Seu rosto estava perfeitamente composto, mas Raquel, mesmo conhecendo-o há tão pouco tempo, podia perceber a tensão em seus ombros. Luciana, ele cumprimentou friamente. Vejo que já conheceu Raquel. Estávamos tendo uma conversa adorável, Luciana respondeu com falsa cordialidade. E descobrimos uma coincidência encantadora. Sua amiga conhece Daniel Ribeiro desde a infância. Não é um mundo pequeno? O olhar de Tiago se voltou para Daniel, que estendeu a mão educadamente. Daniel Ribeiro, Sr. Mendes. Trabalho no departamento de conservação do museu. Sou um grande admirador dos seus projetos sustentáveis em comunidades periféricas. Obrigado, Tiago respondeu automaticamente, apertando a mão oferecida enquanto seu olhar alternava entre Daniel e Raquel. Você e Raquel são antigos conhecidos? Amigos de infância, Raquel explicou, sentindo-se estranhamente culpada, como se tivesse sido pega em uma mentira, embora não houvesse razão para isso. Do Tatuapé. Uma vizinhança adorável, comentou Luciana, com aquela condescendência típica de quem nunca pisou em bairros mais populares. Tão autêntica. Com licença, uma voz masculina interrompeu o momento tenso. Um homem alto, de presença imponente, aproximou-se do grupo. Tiago, precisamos conversar sobre o projeto do Rio. Raquel reconheceu imediatamente Fernando Meirelles, o ex-melhor amigo e agora marido de Luciana. Havia visto sua foto em uma reportagem sobre empresários de sucesso que Tiago tinha guardada em uma pasta no apartamento. Fernando, Tiago cumprimentou com frieza profissional. Podemos discutir isso em outro momento. Estou acompanhado. Claro, claro, Fernando respondeu, virando-se para Raquel com interesse não disfarçado. Você deve ser a razão pela qual nosso Tiago anda tão misterioso ultimamente. Fernando Meirelles, prazer. Raquel Almeida, ela respondeu automaticamente, aceitando o aperto de mão firme. Raquel é uma velha amiga minha, Daniel acrescentou, parecendo alheio à tensão que pairava entre os outros. Mesmo? Fernando ergueu as sobrancelhas, olhando de Raquel para Tiago com interesse renovado. Que mundo pequeno! Vocês devem ter muito a colocar em dia. Certamente, respondeu Daniel entusiasticamente. Raquel, precisamos marcar um café. Tenho tanto para contar e adoraria saber o que aconteceu com você durante todos esses anos. A sugestão inocente de Daniel pareceu carregar um peso desproporcional naquele contexto. Raquel podia sentir Tiago tensionando-se ao seu lado, enquanto os olhares calculistas de Luciana e Fernando pareciam avaliar cada reação. Seria ótimo, Raquel respondeu diplomaticamente, consciente da complexidade da situação. Podemos trocar contatos mais tarde. Tiago suavemente colocou a mão na base das costas de Raquel. Se nos dão licença, preciso apresentar Raquel a alguns amigos que acabaram de chegar. Com despedidas educadas, mas tensas, eles se afastaram. Assim que estavam fora do alcance dos ouvidos do grupo, Tiago murmurou. Desculpe por aquilo. Não esperava que Luciana fosse tão direta. Ela é exatamente como você descreveu, Raquel comentou, ainda processando o encontro.
E quanto a Daniel, foi uma coincidência completa. Não o via há anos. Tiago assentiu, seu rosto ilegível. O mundo é pequeno, como disseram, especialmente em certos círculos de São Paulo. Havia algo em seu tom, uma leve frieza, talvez uma pontada de desconfiança, que incomodou Raquel. Será que ele suspeitava que o encontro com Daniel havia sido planejado de alguma forma? Você não acha que eu... Não acho nada. Ele a interrompeu, seu tom suavizando-se. Apenas não esperava tantas conexões inesperadas logo no primeiro evento. Raquel queria dizer mais, explicar que Daniel realmente fazia parte de seu passado, um passado que até poucas horas atrás parecia tão distante da realidade que agora vivenciava. Mas foram novamente abordados por outros convidados, e o momento passou. À medida que a noite avançava, Raquel não conseguia deixar de notar os olhares avaliativos que Luciana lançava em sua direção, nem a forma como Daniel parecia procurá-la na multidão. Dois mundos distintos de seu passado e seu presente, colidindo de maneira inesperada. E no centro de tudo isso estava Tiago, enigmático, complexo, carregando suas próprias cicatrizes e desconfianças. Enquanto sorria e conversava com a elite paulistana, Raquel se perguntava no que exatamente havia se metido. O retorno ao apartamento de Tiago após o evento na Pinacoteca foi marcado por um silêncio pesado. Enquanto o elevador subia até a cobertura, Raquel não conseguia parar de pensar nos eventos da noite. O encontro com Luciana, o reaparecimento inesperado de Daniel, os olhares calculistas de Fernando. Tudo parecia estranhamente conectado, como peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia decifrar completamente. «Quer uma bebida?» Tiago perguntou assim que entraram, afrouxando a gravata com um movimento que sugeria tanto alívio quanto tensão. «Por favor», Raquel respondeu, tirando os saltos com um suspiro de alívio. «Algo forte». Ele sorriu levemente, dirigindo-se ao bar elegante em um canto da sala. «O uísque está bom?» «Perfeito», Raquel observou enquanto ele servia 2 doses generosas, seus movimentos precisos e controlados. Era difícil ler o que se passava por trás daquela fachada composta. «Você esteve muito bem esta noite», Tiago comentou, entregando-lhe o copo. Natural, elegante. Ninguém suspeitaria que era sua primeira vez nesse tipo de evento. «Exceto Luciana», Raquel respondeu, tomando um gole do uísque que queimou agradavelmente sua garganta. Ela me dissecou com os olhos em segundos. Luciana tem um talento especial para identificar vulnerabilidades, ele disse, sentando-se no sofá de couro a uma distância respeitosa de Raquel. Foi uma das primeiras coisas que notei nela, e uma das últimas que compreendi completamente. Havia uma amargura subjacente em suas palavras que fez Raquel se perguntar quanto da ferida ainda estava aberta. «Ela ainda afeta você», observou cuidadosamente. Tiago considerou a afirmação por um momento, girando o líquido âmbar em seu copo. «Não da maneira que você imagina. Não é sobre sentimentos românticos não resolvidos. É sobre traição em múltiplos níveis. Fernando não era apenas meu melhor amigo, era quase um irmão. Construímos a empresa juntos, do zero. E Luciana...» Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. «Luciana conhecia meus pontos fracos porque eu os revelei a ela. Confiei nela». Raquel assentiu, compreendendo melhor. Não era apenas um coração partido. Era uma quebra fundamental de confiança, uma traição que havia atingido tanto sua vida pessoal quanto profissional. «E seu amigo Daniel?» Tiago continuou, mudando ligeiramente de assunto. «Que coincidência interessante». Havia uma pergunta não formulada em seu tom, e Raquel sentiu uma pontada de irritação. «Sim, uma coincidência», ela respondeu firmemente. «Daniel e eu crescemos no mesmo bairro, estudamos juntos. Éramos próximos na adolescência, mas perdemos contato quando ele foi estudar na Europa. Não o via há quase 10 anos. Vocês pareciam muito felizes em se reencontrar», Tiago observou, seu tom cuidadosamente neutro. «Naturalmente, ele foi importante na minha vida». Raquel fez uma pausa, decidindo ser completamente honesta. «Na verdade, ele foi meu primeiro amor adolescente. Nada sério ou duradouro, apenas aquela paixão intensa dos 15 anos. Algo passou pelo rosto de Tiago, uma emoção que ela não conseguiu identificar completamente.
Ciúme? Desconfiança? Curiosidade? Você pretende encontrá-lo para o café que ele sugeriu? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações não ditas. Raquel considerou suas opções. Mentir seria fácil, mas também desnecessário e potencialmente prejudicial para o acordo deles. Talvez. Seria bom reconectar com alguém do meu passado, ela respondeu honestamente. Mas isso não afeta nosso acordo, se é com isso que está preocupado. Tiago a estudou por um momento antes de assentir levemente. Não estou policiando suas amizades, Raquel. Apenas quero garantir que estamos na mesma página. Estamos, ela afirmou, segurando seu olhar. Um acordo temporário, mutuamente benéfico, sem complicações desnecessárias. Exatamente, ele concordou terminando seu uísque. Agora, tenho uma proposta. Outra, Raquel brincou tentando aliviar a tensão. Tiago sorriu, e por um momento o homem de negócios calculista deu lugar a algo mais jovial, mais descontraído. Esta é menos dramática, prometo. Este fim de semana temos o evento no Guarujá, o lançamento pré-oficial do resort. Pensei que poderíamos ir na sexta de manhã e ficar até domingo. Daria tempo para conhecermos melhor os detalhes um do outro, tornar nossa história mais convincente. A ideia de passar um fim de semana inteiro com Tiago em um resort de luxo no litoral fez o estômago de Raquel dar uma volta. Era tanto excitante quanto intimidante. Preciso verificar no trabalho, mas acho que posso conseguir uma folga de sexta, ela respondeu, tentando soar casual. Ótimo. Haverá um coquetel na sexta à noite e o evento principal no sábado. Domingo seria mais livre. O modo como ele disse livre fez Raquel se perguntar o que exatamente ele tinha em mente, mas decidiu não questionar. Cada passo dessa jornada estava sendo uma surpresa e até agora ela tinha conseguido navegar razoavelmente bem pelas águas desconhecidas. Por falar em conhecer melhor os detalhes um do outro, Raquel comentou recostando-se no sofá. Percebi que sei muito pouco sobre você além do óbvio. O que gostaria de saber? O básico, sua cor favorita, seu filme preferido, se prefere praia ou montanha. O tipo de música que o faz dançar quando ninguém está olhando. Ela sorriu. Coisas que um casal normal saberia um sobre o outro. Tiago pareceu momentaneamente surpreso pela abordagem direta, mas então relaxou visivelmente. Azul escuro. Cidade de Deus. Definitivamente montanha, apesar do negócio no litoral. E quanto à música? Ele hesitou, como se estivesse revelando um segredo de estado. Tenho uma fraqueza embaraçosa por MPB anos 70, especialmente Elis Regina. Elis Regina não é embaraçoso, Raquel protestou. É sofisticado. É quando você cresceu ouvindo seu pai cantarolar, como nossos pais, completamente desafinado enquanto consertava vazamentos nos finais de semana. Ele respondeu com um sorriso nostálgico. E você, mesmas perguntas. Verde, Central do Brasil. Praia, sem dúvida. E foi a vez dela de hesitar. Promete não rir. Não posso prometer isso, ele respondeu com um brilho divertido nos olhos. Calypso, especialmente as músicas mais antigas. Cresci ouvindo escondido porque minha mãe achava música de gente sem classe. Ela confessou, esperando a reação de escárnio que frequentemente acompanhava tais admissões em círculos mais elitistas. Para sua surpresa, Tiago jogou a cabeça para trás e riu. Não uma risada zombeteira, mas genuinamente divertida. Joelma e Chimbinha eram um fenômeno cultural genuíno, sem julgamentos aqui. O momento de leveza compartilhada fez algo mudar sutilmente entre eles. Uma pequena parede invisível que caiu, permitindo um vislumbre mais autêntico um do outro. Mais uma pergunta, Raquel disse encorajada. Por que realmente propôs esse acordo? A verdade. Não apenas a versão conveniente sobre evitar ser apresentado a potenciais parceiras. Tiago ficou quieto por tanto tempo que Raquel pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, mais crua. Controle, ele disse simplesmente. Minha vida inteira foi construída em torno de controle. Controle sobre projetos, negócios, relacionamentos. Quando Luciana e Fernando me traíram, perdi esse controle momentaneamente. Foi devastador. Ele fez uma pausa
escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Este acordo me permite recuperar uma parcela desse controle. Reescrever a narrativa nos meus termos. A honestidade crua da resposta surpreendeu Raquel. Não era a resposta que esperava, mas fazia um sentido profundo. Tiago não estava apenas buscando evitar a humilhação social de aparecer sozinho diante dos ex. Estava ativamente reconstruindo sua própria história, retomando as rédeas de como era percebido e, consequentemente, como se percebia. Obrigada pela honestidade. Ela disse simplesmente. E você? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que realmente aceitou, além do óbvio desejo de mostrar ao seu ex que seguiu em frente? Raquel considerou a pergunta seriamente. Por que havia embarcado nessa loucura? Seria apenas para esfregar na cara de Carlos Eduardo que ela estava bem? Ou havia algo mais? Curiosidade, ela finalmente respondeu. Sempre me perguntei como seria viver no outro lado da cidade, frequentar lugares que só via em revistas, experimentar um mundo que parecia tão inacessível. E talvez... Ela hesitou, incerta se deveria revelar esta parte mais vulnerável. Talvez uma chance de descobrir quem eu poderia ser se as circunstâncias fossem diferentes. Tiago a estudou intensamente como se visse algo novo nela. Uma jornada de autodescoberta disfarçada de acordo de negócios. Há algo poeticamente brasileiro nisso. Talvez sejamos mais parecidos do que parece à primeira vista, Raquel sugeriu. Talvez, ele concordou, e por um momento o ar entre eles pareceu carregado de possibilidades não ditas. O telefone de Tiago interrompeu o momento, vibrando insistentemente na mesa de centro. Ele o verificou rapidamente e franziu o senho. Preciso atender. Um problema com o projeto no Rio, explicou levantando-se. Sinta-se à vontade para ficar mais tempo se quiser. Augusto pode levá-la para casa quando estiver pronta. Na verdade, acho que já vou indo, Raquel respondeu, subitamente consciente da hora tardia e do fato de que precisava processar tudo o que havia acontecido naquele dia surreal. Tenho trabalho amanhã. Tiago assentiu, parecendo vagamente desapontado. Claro. Entrarei em contato sobre os detalhes do fim de semana no Guarujá. Enquanto ele se afastava para atender a ligação, Raquel terminou seu uísque, saboreando o calor reconfortante que se espalhava por seu corpo. A noite havia sido uma montanha-russa emocional. O evento sofisticado, o confronto com Luciana, o reencontro com Daniel e agora, essa conversa inesperadamente íntima com Tiago. No caminho de volta ao Tatuapé, confortavelmente instalada no banco traseiro do carro luxuoso, Raquel observou a cidade passar pela janela. São Paulo, à noite, era um estudo de contrastes. Arranha-céus iluminados lado a lado com comunidades na penumbra, avenidas largas dando lugar a vielas estreitas, riqueza e pobreza coexistindo em uma dança urbana complexa. De certa forma, sua vida agora espelhava essa mesma dicotomia, transitando entre o conforto luxuoso do mundo de Tiago e a realidade mais áspera de seu próprio cotidiano. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, agradecendo educadamente a Augusto, Raquel sentiu o contraste de maneira quase física. As paredes que antes pareciam acolhedoras agora pareciam confiná-la. Os móveis simples que antes representavam conquistas agora pareciam lembretes de limitações. Enquanto se preparava para dormir, removendo cuidadosamente a maquiagem cara e guardando o vestido emprestado com reverência quase religiosa, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Daniel. Que surpresa incrível te ver hoje. Não acredito que depois de tantos anos nos encontramos em um contexto tão inesperado. Adoraria realmente tomar aquele café para colocarmos o papo em dia. O que acha de quarta-feira? Raquel encarou a mensagem por um longo momento. Daniel havia sido importante em sua vida. Seu primeiro amor, seu primeiro beijo, sua primeira decepção quando ele partiu para estudar na Europa com uma bolsa que ela nem sonhava em conseguir. Revê-lo despertou memórias de uma época mais simples, quando seus sonhos ainda não haviam sido limitados pela realidade econômica. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou, desta vez de Tiago. Obrigado por hoje. Você foi perfeita. Detalhes sobre o Guarujá amanhã. Durma bem. Formal, direto, contido, tão característico do homem que ela estava apenas começando a conhecer. No entanto,
Havia algo na simplicidade da mensagem que a tocou. Raquel deitou-se na cama, sentindo o peso dos dois mundos em seu peito. O passado representado por Daniel, familiar, confortável, mas também marcado por caminhos divergentes e oportunidades desiguais. E o presente temporário oferecido por Tiago, deslumbrante, desafiador, mas fundamentalmente baseado em uma ilusão cuidadosamente construída. No que eu me meti, murmurou para o teto pela segunda vez em 2 dias. Mas enquanto o sono a envolvia, Raquel não pôde deixar de sentir uma onda de excitação pela perspectiva do fim de semana no Guarujá. 3 dias em um resort de luxo à beira-mar, longe das pressões do trabalho, longe dos olhares calculistas da alta sociedade paulistana, apenas ela e Tiago, aprendendo a navegar os contornos desse arranjo incomum. Seria uma oportunidade de entender melhor não apenas o enigmático Tiago Mendes, mas também a si mesma, quem ela era quando as paredes que normalmente a definiam eram temporariamente removidas, quem ela poderia ser quando não limitada pelas expectativas de sua vida normal. E talvez, apenas talvez, descobrir se o que estava começando a sentir por Tiago era apenas parte da encenação ou algo perigosamente real. Na manhã seguinte, Raquel acordou com o alarme estridente às 5h30, como fazia todos os dias úteis. Por um momento desorientador, os eventos da noite anterior pareceram um sonho elaborado. O vestido de seda, o colar de diamante, o uísque caro, as conversas sofisticadas. Mas então, seu olhar caiu sobre o vestido cuidadosamente pendurado na porta do guarda-roupa e a realidade a atingiu novamente. Não tinha sido um sonho. Era sua nova realidade, pelo menos temporariamente. O contraste entre sua rotina matinal habitual, o chuveiro temperamental, o café instantâneo, o ônibus lotado e a opulência da noite anterior era quase cômico. Enquanto esperava na fila do ponto de ônibus, apertada entre outros trabalhadores sonolentos, Raquel se perguntou o que Celina Prado, a elegante estilista, pensaria se a visse agora, com seu uniforme de telemarketing e a mochila gasta. No trabalho, tudo parecia estranhamente inalterado, como se o universo não tivesse registrado a transformação momentânea que ela havia experimentado. O supervisor continuava impaciente, os clientes ao telefone continuavam rudes, as metas continuavam impossíveis. Mas algo dentro de Raquel havia mudado. Uma pequena semente de possibilidade havia sido plantada. Durante o intervalo do almoço, ela ligou para o RH e solicitou formalmente os dias de férias para sexta-feira e segunda-feira seguintes. A coordenadora não escondeu a surpresa. Raquel raramente tirava folgas e era conhecida por sua confiabilidade. Alguma ocasião especial? Perguntou a mulher com curiosidade genuína. Uma viagem de última hora, Raquel respondeu vagamente. Com um amigo. As sobrancelhas da coordenadora se ergueram ligeiramente, mas ela não fez mais perguntas enquanto processava o pedido. Aprovado. Aproveite seu fim de semana prolongado, Raquel. De volta à sua estação de trabalho, entre ligações, Raquel permitiu-se alguns momentos para pesquisar discretamente no celular sobre o resort no Guarujá que Tiago havia mencionado. As imagens que encontrou pareciam saídas de um catálogo de destinos paradisíacos, suítes elegantes com vista para o mar, piscinas de borda infinita, restaurantes premiados. Almeida, menos celular e mais ligações. A voz do supervisor a trouxe de volta à realidade. Suas metas do dia não vão se cumprir sozinhas. Raquel guardou o telefone rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Desculpe, Sr. Martins. Enquanto colocava o headset novamente e discava para o próximo cliente da lista, uma mensagem de Tiago chegou. Reservas confirmadas para o Guarujá. Partida sexta, 9 horas. Augusto passará para buscá-la. Alguma restrição alimentar que deva informar ao chefe? A normalidade com que ele mencionava um chefe pessoal quase fez Raquel rir em meio à ligação com um cliente irritado que reclamava de sua fatura de internet. 2 mundos colidindo de maneira absurda. Nenhuma restrição, respondeu rapidamente durante uma pausa entre ligações. Confirmado para a sexta. Ao final do dia de trabalho, exausta como sempre, mas estranhamente energizada pela perspectiva do fim de semana,
Raquel decidiu fazer algo impulsivo. Em vez de pegar o ônibus diretamente para casa, desceu no shopping próximo ao trabalho. Não um dos luxuosos da Zona Sul, mas um centro comercial de classe média, onde ocasionalmente se permitia pequenas indulgências. Na seção de lingerie de uma loja de departamentos, Raquel examinou as peças com um olhar crítico. Suas roupas íntimas eram práticas, confortáveis, mas definitivamente não o tipo de coisa que alguém levaria para um fim de semana em um resort de luxo. Não que ela planejasse mostrar suas roupas íntimas para Tiago, seu acordo era claro quanto aos limites físicos. Mas ainda assim, havia algo em saber que estava vestindo algo bonito por baixo das roupas que a fazia sentir-se mais confiante. Após alguns minutos de contemplação, selecionou 2 conjuntos simples, mas elegantes, um em renda preta e outro em cetim azul petróleo. Nada extravagante, nada que gritasse, estou tentando impressionar, apenas algo que a fizesse sentir-se bem consigo mesma. Enquanto pagava pela compra, utilizando o cartão de crédito que normalmente reservava apenas para emergências, Raquel não pôde deixar de pensar em como pequenas escolhas podiam representar grandes mudanças internas. Uma semana atrás, jamais teria gastado dinheiro em lingerie bonita. Uma semana atrás, não tinha planos de passar um fim de semana em um resort de luxo com um bilionário que havia conhecido através de um beijo impulsivo. A vida, percebeu Raquel, podia mudar em um instante, através de uma decisão impulsiva, um encontro casual, um momento de coragem. A questão agora era: esta mudança seria apenas uma fantasia temporária ou o início de uma transformação mais profunda? A estrada para o Guarujá nunca pareceu tão curta. Sentada no banco de trás da SUV de luxo, Raquel observava a paisagem transformar-se gradualmente do cinza urbano de São Paulo para o verde exuberante da Serra do Mar, até finalmente revelar o azul intenso do oceano. Ao seu lado, Tiago alternava entre ligações de trabalho e momentos de silêncio contemplativo, com os óculos escuros mascarando seus pensamentos. Primeira vez no Guarujá? Perguntou ele, finalmente guardando o celular após encerrar a última chamada. Na verdade, não, Raquel respondeu, virando-se para encará-lo. Minha mãe costumava fazer faxina em apartamentos de temporada lá quando eu era adolescente. Às vezes eu ia junto nas férias escolares para ajudar. Era a primeira vez que mencionava esse detalhe de seu passado, e por um momento Raquel temeu ter quebrado algum código não escrito do acordo deles. Revelar demais sobre sua origem humilde, tornar a disparidade entre eles ainda mais evidente. Mas Tiago apenas assentiu, sem qualquer traço de desconforto ou pena em sua expressão. Então você conhece bem a região? Apenas as partes menos glamurosas, ela admitiu com um leve sorriso. Nunca estive em nenhum dos resorts ou condomínios de luxo. O Maré Azul será sua estreia, então, ele comentou, referindo-se ao empreendimento que seria inaugurado naquele fim de semana. Espero que esteja à altura das expectativas. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma mistura de orgulho profissional e genuíno interesse em sua opinião, que fez Raquel relaxar um pouco mais. Tenho certeza que será incrível, ela respondeu sinceramente. Vi as fotos online. As fotos não fazem justiça, Tiago comentou, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Este projeto é especial para mim. Foi o primeiro que desenvolvi completamente solo após a separação com Fernando. O resort Maré Azul, como Raquel havia descoberto através de sua pesquisa, não era apenas mais um empreendimento de luxo à beira-mar. Era um conceito inovador, que combinava sustentabilidade ambiental com o mais alto padrão de conforto. Energia solar, sistema de reuso de água, materiais ecológicos, tudo integrado em uma estética sofisticada que respeitava a paisagem natural. Foi por isso que você decidiu fazer a pré-inauguração pessoalmente? Ela perguntou. Por que o projeto significa tanto para você? Tiago a estudou por um momento, como se surpreso por sua percepção. Exatamente. Normalmente delegaria esse tipo de evento à equipe de marketing, mas o Maré Azul representa uma nova direção para a Mendes Incorporações. Não é apenas mais um resort de luxo, é uma declaração de princípios.
Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava do projeto que Raquel raramente notava quando ele discutia negócios em geral. Era como se, através desse empreendimento específico, ela vislumbrasse um Tiago diferente. Não apenas o empresário calculista, mas o visionário que realmente acreditava no impacto positivo que seu trabalho poderia ter. Quando finalmente chegaram ao resort, Raquel entendeu por que as fotos não faziam justiça. O complexo se integrava harmoniosamente à paisagem, estruturas elegantes em madeira sustentável e vidro que pareciam emergir organicamente da vegetação nativa preservada. A arquitetura permitia que o oceano fosse visível de praticamente todos os ângulos, criando uma sensação constante de conexão com a natureza. "Senhor Mendes, bem-vindo ao Maré Azul", cumprimentou o gerente-geral, um homem elegante de meia-idade, aproximando-se assim que o carro parou na entrada. "É uma honra tê-lo conosco para este momento histórico." "Obrigado, Paulo", Tiago respondeu cordialmente. "Esta é Raquel Almeida, minha acompanhante para o fim de semana." Paulo se virou para Raquel com um sorriso caloroso que, para seu alívio, não continha qualquer traço de avaliação ou curiosidade indevida. "Senhorita Almeida, seja muito bem-vinda. Estamos honrados em recebê-la." Enquanto eram conduzidos através do lobby impressionante, um espaço aberto com pé direito duplo, decorado com arte brasileira contemporânea e mobiliário elegante em madeira e fibras naturais, Raquel notou como Tiago era tratado com uma reverência que ia além do respeito profissional. Havia admiração genuína nos olhos da equipe, algo que ela não havia notado nos eventos sociais em São Paulo. "Preparamos a suíte presidencial como solicitado", informou Paulo, enquanto um funcionário discretamente se encarregava das malas. "Espero que encontrem tudo do seu agrado." A suíte era de fato espetacular. Um apartamento completo no último andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da praia, decoração elegante em tons de azul e areia, uma banheira de imersão posicionada estrategicamente para aproveitar o pôr do sol, e um terraço privativo com piscina de borda infinita. "Isto é..." Raquel começou, mas as palavras lhe faltaram. "Exagerado", Tiago sugeriu, observando sua reação com uma expressão levemente divertida. "Extraordinário", ela corrigiu, caminhando até a janela para absorver a vista deslumbrante. "Parece que estamos flutuando sobre o oceano." "Essa era precisamente a intenção", ele comentou, aproximando-se para ficar ao seu lado. Queria que os hóspedes sentissem uma conexão direta com o mar, como se a fronteira entre o construído e o natural fosse momentaneamente dissolvida. Havia algo no modo como ele falava do projeto, uma mistura de precisão técnica e sensibilidade quase poética, que revelava mais sobre Tiago do que talvez ele percebesse. Só então Raquel notou um detalhe que havia escapado inicialmente. Havia apenas um quarto na suíte, um único, embora impressionante, quarto com uma cama king-size posicionada de frente para o oceano. Tiago percebeu seu olhar hesitante. "Há um sofá-cama extremamente confortável no escritório", ele esclareceu prontamente. "Já solicitei que seja preparado para mim." "Oh, não é necessário." Raquel começou constrangida. "Insisto", Tiago a interrompeu suavemente. "Nosso acordo tem limites claros, lembra? Não pretendo cruzá-los." Havia algo quase cavalheiresco em sua postura que simultaneamente aliviava as preocupações de Raquel e despertava uma pontada inexplicável de desapontamento. Ela afastou rapidamente esse pensamento. "O coquetel de boas-vindas começará às 7, Tiago informou, consultando discretamente o relógio. "Temos algumas horas livres antes disso. Gostaria de conhecer o resort ou prefere descansar da viagem?" "Adoraria conhecer o lugar", Raquel respondeu prontamente. A ideia de ficar sozinha na suíte, tentando processar o luxo que a cercava, parecia menos atraente do que explorar o resort ao lado de seu criador. As próximas horas foram surpreendentemente agradáveis. Tiago a guiou pelo complexo com o entusiasmo contido de um artista, apresentando sua obra-prima. Mostrou-lhe os restaurantes temáticos, as piscinas estrategicamente posicionadas, o spa inspirado em rituais indígenas brasileiros e, finalmente, o coração tecnológico do resort, a central de sustentabilidade normalmente fechada aos hóspedes, onde painéis solares, sistemas de captação de água da chuva
e estações de tratamento orgânico de resíduos funcionavam em harmonia. A maioria dos empreendimentos de luxo esconde sua infraestrutura, ele explicou enquanto passavam por uma sala de controle impressionante. Queríamos fazer o oposto, transformar a sustentabilidade em parte da experiência, algo para ser celebrado, não ocultado. É realmente impressionante, Raquel comentou sinceramente. Nunca imaginei que um resort de luxo poderia ser tão consciente ambientalmente. É o futuro, Tiago respondeu simplesmente. Ou pelo menos deveria ser. Havia algo no modo como ele falava, sem a arrogância típica dos empresários de sucesso, mas com convicção genuína, que fazia Raquel questionar suas próprias preconcepções sobre ele. Talvez Tiago Mendes não fosse apenas mais um bilionário egocêntrico. Talvez houvesse mais profundidade nele do que ela inicialmente supusera. Quando retornaram à suíte para se prepararem para o coquetel, Raquel encontrou uma seleção de vestidos já organizados no closet, junto com acessórios e sapatos coordenados. Cortesia de Celina, presumivelmente. Para aquela noite, ela escolheu um vestido midi em seda verde esmeralda, com um corte elegante que valorizava suas curvas, sem ser excessivamente revelador. Ao sair do quarto, encontrou Tiago na sala, já impecavelmente vestido em um terno claro que complementava perfeitamente o ambiente litorâneo, sem sacrificar a elegância. "Você está deslumbrante", ele comentou, seus olhos percorrendo-a com uma apreciação que parecia transcender o meramente profissional. "Obrigada", Raquel respondeu, sentindo o rosto esquentar levemente. "Você também não está nada mal." Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. "Pronta para encantar alguns investidores e críticos de hotelaria? Farei o meu melhor", ela prometeu, aceitando o braço que ele oferecia. O coquetel de boas-vindas acontecia no terraço principal do resort, um espaço impressionante com vista para o mar, iluminado por tochas e luzes suaves estrategicamente posicionadas. Cerca de 50 pessoas circulavam pelo ambiente, uma mistura de investidores, jornalistas especializados, influenciadores e figuras importantes do setor hoteleiro. Raquel rapidamente percebeu que este evento era diferente dos anteriores em São Paulo. Aqui, Tiago estava verdadeiramente em seu elemento, não apenas como figura social, mas como visionário e criador. As pessoas o procuravam não para fofocas ou conexões superficiais, mas para discussões genuínas sobre sustentabilidade, design e o futuro do turismo de luxo no Brasil. E para sua surpresa, Raquel descobriu que conseguia acompanhar muitas dessas conversas. Anos atendendo clientes no call center haviam lhe dado uma capacidade excepcional de adaptar-se rapidamente a diferentes interlocutores, e sua inteligência natural, embora não formatada por diplomas de universidades de elite, lhe permitia contribuir com observações perspicazes que claramente impressionavam os presentes. "Sua namorada é fascinante, Tiago", comentou uma jornalista de uma importante revista de arquitetura, após uma animada discussão sobre design biofílico. "Onde vocês se conheceram mesmo?" "Através de amigos em comum", Tiago respondeu com a história ensaiada, mas havia algo em seu tom, um calor, uma suavidade, que não parecia completamente fabricado. Foi um daqueles encontros inesperados que mudam tudo. Seu olhar encontrou o de Raquel enquanto falava, e por um momento, a fronteira entre realidade e encenação pareceu borrar-se perigosamente. A noite avançava agradavelmente quando Raquel notou um rosto familiar se aproximando. Carlos Eduardo, seu ex-namorado, impecavelmente vestido e claramente surpreso por vê-la novamente. "Raquel", ele cumprimentou, inclinando-se para beijar-lhe o rosto com uma familiaridade que ela não havia autorizado. "Que coincidência encontrá-la aqui também." "Carlos", ela respondeu, mantendo a compostura, embora seu coração tivesse acelerado. "Você não sabia que estava envolvido com o Maré Azul. Recentemente comecei a trabalhar com a Vasconcelos Construções", ele explicou, e o nome imediatamente fez Raquel se lembrar de Luciana. Vasconcelos era seu sobrenome de solteira. "Estou representando alguns interesses deles aqui." Antes que Raquel pudesse responder, Tiago materializou-se ao seu lado, colocando sutilmente uma mão possessiva em sua cintura. "Carlos Eduardo, não é?"
ele comentou, seu tom perfeitamente cordial, embora seus olhos tivessem esfriado consideravelmente. Acredito que nos conhecemos brevemente em São Paulo. Senhor Mendes, Carlos respondeu, visivelmente intimidado pela presença do empresário. É uma honra estar aqui. O resort é verdadeiramente impressionante. Fico feliz que aprecie, Tiago respondeu, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Raquel tem sido uma crítica valiosa durante o processo de finalização. Seu olhar para detalhes é excepcional. A mentira elegante, implicando que Raquel havia estado envolvida no projeto por tempo suficiente para contribuir significativamente, foi entregue com tanta naturalidade que até ela quase acreditou por um momento. Não sabia que você tinha interesse em arquitetura e hotelaria, Carlos comentou, olhando para Raquel com uma mistura de confusão e algo que parecia quase arrependimento. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Carlos. Ela respondeu com uma confiança que não precisava fingir. A mulher intimidada que ele havia conhecido e abandonado parecia pertencer a outra vida agora. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que o jantar seria servido, e Tiago habilmente conduziu Raquel para longe, com uma desculpa educada. Você está bem? Perguntou discretamente quando estavam fora do alcance de Carlos. Perfeitamente, ela respondeu, surpresa ao perceber que era verdade. Ver Carlos não havia despertado a dor ou raiva que esperava, apenas uma leve indiferença. Na verdade, foi quase libertador. Tiago a estudou por um momento, como se tentasse determinar a sinceridade de suas palavras. Você lidou com ele admiravelmente. Aprendi com o melhor, ela brincou, referindo-se à maneira como Tiago havia gerenciado o encontro com Luciana na pinacoteca. Um sorriso genuíno curvou seus lábios. Somos uma boa equipe, não somos? Surpreendentemente boa, ela concordou, retribuindo o sorriso. O jantar transcorreu em uma atmosfera relaxada, com Raquel e Tiago sentados à mesa principal, junto com os principais investidores e figuras importantes do projeto. Para sua surpresa, Raquel descobriu-se verdadeiramente interessada nas discussões sobre sustentabilidade e turismo responsável que dominavam a conversa. Não era apenas uma encenação. Ela realmente se importava com aquelas questões e tinha opiniões próprias para contribuir. Mais surpreendente ainda foi perceber como Tiago valorizava essas contribuições. Várias vezes durante a noite, ele direcionou perguntas especificamente para ela, criando espaço para que suas ideias fossem ouvidas, tratando-a não como um acessório decorativo, mas como uma parceira intelectual. Quando finalmente retornaram à suíte, já passava da meia-noite. A lua cheia iluminava o oceano, criando um caminho prateado sobre as águas que era visível através das amplas janelas. Gostaria de um último drink no terraço? Tiago sugeriu, afrouxando a gravata com um suspiro de alívio. A vista do luar sobre o mar é espetacular. Adoraria, Raquel respondeu, trocando os saltos por pés descalços com um gemido agradecido. No terraço privativo, sob o céu estrelado, com o som das ondas como trilha sonora, eles se acomodaram em confortáveis poltronas enquanto Tiago servia 2 taças de um vinho branco gelado. Um brinde, ele propôs, erguendo sua taça. Há parcerias inesperadas. Há parcerias inesperadas, ela repetiu, tocando sua taça na dele. Por alguns momentos, apenas saborearam o vinho em silêncio confortável, contemplando a vastidão do oceano sob o luar. Posso fazer uma observação? Tiago finalmente disse, virando-se para encará-la. Claro. Você foi absolutamente extraordinária esta noite, ele comentou, seu tom desprovido da usual reserva. Não apenas no papel que combinamos, mas como você mesma. A maneira como se engajou nas discussões, como expressou suas opiniões, foi impressionante. O elogio sincero a pegou desprevenida. Obrigada, eu realmente me interessei pelos temas. Não estava apenas atuando. Percebi, ele respondeu, seus olhos nunca deixando os dela. E isso faz toda a diferença. Algo mudou no ar entre eles, uma tensão sutil, carregada de possibilidades não ditas. Raquel sentiu seu coração acelerar levemente sob o olhar intenso de Tiago. Sabe, ela começou, surpreendendo a si mesma com sua franqueza. Quando concordei com este acordo,
Pensei que seria apenas uma troca pragmática. Você obteria sua vingança social, eu teria minha pequena vitória sobre Carlos e seguiríamos nossos caminhos. Mas está se tornando mais complicado, ele sugeriu quando ela hesitou. Mais autêntico, Raquel corrigiu. E isso me assusta um pouco. Tiago assentiu lentamente, como se compreendesse perfeitamente o que ela queria dizer. Também me assusta. A admissão de vulnerabilidade vinda de um homem tão controlado surpreendeu Raquel. Por um momento nenhum dos dois falou, deixando que o som das ondas preenchesse o silêncio. Talvez devêssemos estabelecer algumas regras adicionais. Tiago finalmente sugeriu, sua voz mais baixa, quase íntima. Para navegarmos essa autenticidade inesperada. Que tipo de regras? Raquel perguntou, sentindo um formigamento de antecipação que não conseguia explicar completamente. Honestidade absoluta para começar, ele propôs. Sem fingimentos quando estivermos sozinhos, sem jogos, sem manipulações. Concordo, ela assentiu, sentindo um peso sendo levantado. E liberdade para recuar se as coisas ficarem intensas demais. Definitivamente, Tiago concordou, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Mais alguma sugestão? Raquel hesitou apenas por um segundo antes de responder. Permissão para ser curiosa, para fazer perguntas que normalmente seriam consideradas muito pessoais. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Concedida com a condição de que eu tenha a mesma liberdade. Justo, ela concordou, retribuindo o sorriso. Então posso começar com uma pergunta pessoal? Sou todo ouvidos. O que realmente aconteceu entre você, Fernando e Luciana? Raquel perguntou, observando atentamente sua reação. A versão completa, não a editada para consumo social. Tiago ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar voltando-se para o oceano. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais crua, mais autêntica. Fernando e eu éramos mais que sócios ou amigos, éramos praticamente irmãos. Crescemos juntos em Recife, estudamos juntos, construímos a empresa do zero, compartilhando cada luta, cada vitória. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Quando conheci Luciana em um evento do setor, foi Fernando quem me incentivou a convidá-la para sair. Ele sabia que eu admirava mulheres inteligentes e determinadas, e Luciana, sendo herdeira do Império Vasconcelos, certamente era ambas as coisas. Raquel ouvia atentamente, percebendo o quanto essa história custava a Tiago. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Em um ano estávamos noivos, planejando não apenas nossa vida pessoal, mas também uma fusão estratégica entre a Mendes Incorporações e parte do Grupo Vasconcelos. Parecia perfeito. Um casamento de amor e negócios. Seu rosto endureceu levemente ao continuar. Então, um dia recebi um e-mail anônimo com fotos. Fernando e Luciana, em situações inequivocamente íntimas, em um hotel em Paris onde supostamente ele estava fechando um negócio internacional e ela visitando fornecedores para nosso futuro apartamento. Raquel podia sentir a dor emanando dele, mesmo após 3 anos. O pior não foi a traição física, foi descobrir que o caso já durava meses, que eles riam de mim pelas costas, que planos estavam sendo feitos para me afastar gradualmente da empresa após a fusão. Eles tinham elaborado toda uma estratégia para assumir o controle do que eu havia construído. Meu Deus, Tiago, Raquel murmurou, instintivamente estendendo a mão para tocar a dele. Isso é muito pior do que você havia contado. A versão pública é menos humilhante, ele admitiu, não afastando sua mão da dela. Consegui bloquear a fusão a tempo, obviamente, mas Fernando já possuía 30% da empresa. Eventualmente, chegamos a um acordo. Ele venderia sua parte para mim gradualmente e, em troca, manteria alguns projetos-chave em desenvolvimento na época. Um deles era uma parceria com o Grupo Vasconcelos, que agora ele administra como parte da família. E você nunca confrontou Luciana diretamente? Raquel perguntou. Apenas uma vez, Tiago respondeu, seu olhar distante. Ela não negou nada. Disse que eu era brilhante nos negócios, mas emocionalmente indisponível. Que Fernando a enxergava como mulher, não apenas como parceira estratégica. Que absurdo, Raquel comentou indignada. Tentar justificar uma traição elaborada responsabilizando a vítima. O mais irônico,
Tiago continuou com um sorriso amargo. É que eu realmente a amava. Realmente acreditava que tínhamos algo especial. Depois disso, você construiu muros. Raquel completou suavemente, compreendendo melhor agora sua reserva emocional. Paredes de cristal, ele corrigiu. Transparentes o suficiente para que as pessoas pensem que podem me ver, mas impenetráveis o bastante para manter todos a uma distância segura. A honestidade crua da metáfora tocou Raquel profundamente. Sem pensar, ela apertou a mão dele com mais força. E você? Tiago perguntou visivelmente, tentando mudar o foco da conversa. O que realmente aconteceu com Carlos Eduardo? Raquel suspirou, percebendo que era justo compartilhar sua própria história de desilusão. Nada tão dramático quanto sua experiência, mas doloroso do mesmo jeito. Raquel tomou um gole de vinho, reunindo coragem para revelar seu próprio passado. A brisa marinha acariciava suavemente seu rosto enquanto ela organizava os pensamentos. Carlos Eduardo e eu nos conhecemos na faculdade. Eu fazia letras à noite, trabalhando durante o dia para pagar as mensalidades. Ele estudava administração e vinha de uma família de classe média alta. Não rico como você, mas confortável o suficiente para nunca ter que se preocupar com contas. Ela fez uma pausa, lembrando-se daqueles tempos. Nos apaixonamos rapidamente. Ele dizia que admirava minha determinação, minha força de vontade. Eu admirava sua confiança, seus planos ambiciosos. Tiago a observava atentamente, seus olhos refletindo a luz suave do luar. Quando me formei, não consegui emprego na área. O mercado estava difícil e, sem conexões ou sobrenome importante, acabei aceitando trabalho no call center. Era para ser temporário, apenas até encontrar algo melhor. Ela deu um sorriso triste. 5 anos depois ainda estou lá. Carlos trabalhava em uma empresa de marketing digital, ganhando razoavelmente bem, mas sempre insatisfeito, sempre achando que merecia mais. Decidimos morar juntos há 2 anos. Eu estava animada. Finalmente construiríamos algo nosso. Raquel respirou fundo antes de continuar. 6 meses atrás ele perdeu o emprego. Disse que havia sido injustamente demitido, que seu chefe era invejoso de seu talento. Assumi todas as despesas enquanto ele supostamente procurava novas oportunidades. Deixe-me adivinhar, Tiago interrompeu suavemente. Ele não estava realmente procurando. Pior, Raquel respondeu, sentindo a antiga mágoa ressurgir. Ele estava usando nosso dinheiro, meu dinheiro, na verdade, para investir em um negócio revolucionário com alguns amigos. Um esquema de criptomoedas que, obviamente, era furada. Perdeu tudo. Fizemos dívidas. Discutimos feio. Ela tomou outro gole de vinho antes de prosseguir. Então, um dia voltei mais cedo do trabalho com dor de cabeça. O apartamento estava vazio. Roupas dele, gone. Documentos pessoais, gone. Apenas uma mensagem no celular. Preciso de espaço para me reencontrar. Sinto muito. Um dia você entenderá. Filho da mãe. Tiago murmurou, a indignação evidente em sua voz. A cereja do bolo? Descobri que ele havia feito um empréstimo usando meu nome. Falsificou minha assinatura. Estou pagando até hoje. Raquel riu sem humor. E então, naquela noite no bar, vejo-o todo arrumado, cercado de gente rica, com uma mulher que parecia saída de revista. Foi como um tapa na cara. Eu entendo perfeitamente, Tiago disse, seu polegar fazendo círculos suaves na mão dela que ainda repousava na sua. A sensação de ter sido não apenas traído, mas feito de idiota. Exatamente. Raquel assentiu, surpresa com o quanto se sentia aliviada por compartilhar aquilo. Mas sabe o que é estranho? Vê-lo hoje não doeu tanto quanto eu esperava. Foi quase libertador. Porque você não é mais a mesma pessoa que ele abandonou. Tiago observou perspicazmente. Você evoluiu enquanto ele apenas trocou de cenário. Raquel refletiu sobre isso por um momento. Talvez você tenha razão. Há algumas semanas, eu provavelmente teria me sentido diminuída ao vê-lo neste ambiente luxuoso. Hoje, percebi que não invejo a vida dele. Nem um pouco. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som rítmico das ondas. Raquel se deu conta de que ainda estavam de mãos dadas e, surpreendentemente, não sentia qualquer desconforto com isso. Posso fazer outra pergunta pessoal? Ela finalmente quebrou o silêncio. Estamos sendo honestos, lembra?
Tiago respondeu com um leve sorriso. Este acordo entre nós, você realmente acha que está funcionando? Quero dizer, para o propósito original? Tiago considerou a pergunta cuidadosamente. Se o propósito era criar uma fachada convincente para o mundo exterior, sim, definitivamente está funcionando. Luciana claramente está intrigada, talvez até um pouco perturbada. Carlos Eduardo parecia positivamente abalado ao vê-la aqui comigo. Mas Raquel incentivou, sentindo que havia mais. Mas o propósito original parece cada vez menos importante, ele admitiu, seus olhos encontrando os dela. Percebo que não me importo tanto com o que Luciana pensa ou sente, e suspeito que você também esteja menos preocupada com a opinião de Carlos Eduardo. Verdade, Raquel concordou. É quase como se tivéssemos criado este elaborado plano de vingança apenas para descobrir que a melhor vingança é realmente seguir em frente. E é isso que estamos fazendo? Tiago perguntou, sua voz mais baixa. Seguindo em frente? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Raquel sentiu seu coração acelerar. O que exatamente estava acontecendo ali? O que ela realmente sentia por Tiago? E mais importante, o que ele sentia por ela? Não sei, respondeu honestamente. Tudo isso começou como uma farsa, mas agora parece algo mais, ele completou quando ela hesitou. Sim, Raquel admitiu. E isso me assusta. Nossos mundos são tão diferentes, Tiago. Em poucos dias voltarei para meu apartamento no Tatuapé, para o call center, para as contas no fim do mês. E você? E eu voltarei para meu império de vidro e concreto? Ele sugeriu, com um sorriso triste. Para minhas reuniões de negócios e eventos sociais vazios? Você sabe o que quero dizer, ela insistiu. Quando este fim de semana acabar, quando nosso acordo terminar, o que resta? Em vez de responder com palavras, Tiago suavemente trouxe a mão dela aos lábios, depositando um beijo gentil em seus dedos. O gesto, tão simples e ainda assim tão íntimo, enviou arrepios pelo corpo de Raquel. Talvez devêssemos parar de nos preocupar com o depois, ele sugeriu, e focar no agora. Antes que Raquel pudesse responder, o celular de Tiago vibrou na mesa. Ele o verificou rapidamente e franziu o senho. Problema? Ela perguntou. Nada urgente. Ele respondeu, silenciando o aparelho. Algo que pode esperar até amanhã. Mas o momento de vulnerabilidade havia sido quebrado. Raquel percebeu o quanto estava cansada, emocional e fisicamente, após o longo dia. Acho que vou me recolher, ela disse, relutantemente soltando a mão dele. Amanhã será um dia cheio. Claro, Tiago concordou, levantando-se junto com ela. O grande evento de inauguração começa às 11 horas, mas poderíamos tomar café da manhã mais cedo se quiser. Há um local perfeito para assistir ao nascer do sol na praia privativa. Isso seria adorável, Raquel respondeu com um sorriso genuíno. À porta do quarto, eles pararam momentaneamente desajeitados como adolescentes após um primeiro encontro. Boa noite, Raquel, Tiago disse suavemente. Obrigado pela honestidade. Boa noite, Tiago, ela respondeu. E obrigada por tudo isso. Por um momento, pareceu que ele poderia dizer mais, talvez até beijá-la. Mas após uma breve hesitação, Tiago apenas sorriu e se afastou em direção ao escritório, onde o sofá-cama o aguardava. Deitada na imensa cama com vista para o oceano, Raquel não conseguia dormir. Sua mente repassava a conversa, analisando cada palavra, cada olhar, cada toque. O que estava acontecendo com ela? Em apenas uma semana, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. E no centro desse furacão estava Tiago Mendes, um homem que ela inicialmente vira apenas como um bilionário arrogante, mas que havia se revelado complexo, vulnerável, surpreendentemente acessível. Era apenas a situação extraordinária que a fazia sentir-se assim? A opulência, o glamour, a atenção? Ou havia algo genuíno nascendo entre eles? Com essas perguntas ainda sem resposta, Raquel finalmente adormeceu, embalada pelo som distante das ondas.